Nós começamos, estamos aqui, eu sou o pastor Marivaldo, para você que tem a oportunidade de nos assistir. Estamos aqui, Deus colocou no nosso coração para trazer uma mensagem que está no livro do apóstolo Lucas, o Evangelho do apóstolo Lucas, segundo escreveu o apóstolo Lucas. Se você tem a oportunidade de estar diante do computador para assistir essa mensagem, o Senhor quer falar contigo nessa noite, através dessa mensagem. Se você puder, acompanhe essa mensagem. Se você tem um livro, acompanhe através da Bíblia. Senhor, preste atenção nessa mensagem. Cada detalhe do Senhor Jesus quer falar conosco. Cada detalhe que Ele quer que nós prestamos atenção, para Ele poder entrar nas nossas vidas, ter a legalidade de agir nas nossas vidas, para que os seus projetos, seus propósitos, a sua obra seja cumprida nas nossas vidas. Precisamos dessa rica oportunidade para o Senhor Jesus, que Ele é tanto educado, mas tanto nos ama, que quer que eu e você prestemos atenção na mensagem que Ele quer trazer para conosco, para que as obras dele possam ser cumpridas na nossa vida, amém? Como ele está no Evangelho, como eu já disse, segundo escreveu o apóstolo Lucas 13:31, assim na minha tradução. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Eles, porém, lhes respondeu: ide dizer a esta raposa que hoje e amanhã expulso o demônio e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. 34. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reinar teus filhos, como a galinha ajunta os seus próprios pintinhos debaixo das suas asas, e vos não quiseste. Eis que a vossa casa vos fará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venheis a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Somente aqui. Se você puder, feche os seus olhos. Pai querido, estou diante de ti, Senhor. Peço perdão pelos meus falhas, pelos meus erros, pelos meus pecados, que até nesse instante momente, Senhor. Peço que o Senhor venha me abençoar, derramar da tua graça, do teu amor sobre a minha vida, me dê o entendimento da tua palavra, Papai. Me usa da forma que tu queres nesse momento. Abra mão de tudo aquilo que vem de mim, Senhor. Me coloque diante de teu altar como ferramenta, que o Senhor possa me usar para que o teu nome seja glorificado neste lugar. O Senhor venha alcançar cada coração que aqui está, alcance também o meu coração, que eu venha, Papai, dizer somente aquilo que o Senhor quer trazer para todos nós, que nós possamos entender a tua palavra através da tua mensagem, Senhor, e que possamos fazer a tua vontade, e que o Senhor, Pai, possa fazer a obra que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, Senhor, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Se você crê, diga amém. Se poder assentar, amém? Essa mensagem, se a gente fosse dar um nome para essa mensagem, eu coloquei: seja voluntário e não ordenado. Na hora dos irmãos, precisamos ser voluntários. O Senhor Jesus, muitas das vezes, ele não conseguiu ser voluntário, porque ele veio para cumprir uma profecia. O Senhor Jesus, ele passou por tudo aquilo que ele precisava passar, porque ele estava aqui cumprindo um mandamento. É diferente das nossas vidas. O Senhor Jesus não podia mudar a tua história. Aqueles que mataram o Senhor Jesus, eles precisavam fazer isso. Alguém tinha que crucificá-lo, tinha que matar, ele tinha que ressuscitar, tinha que cumprir a profecia. Mas nós podemos mudar a nossa história, se nós, ao invés de sermos ordenados, nós formos voluntários. Tudo que venhamos a fazer para Deus, nós precisamos fazer por amor, por dedicação, por gratidão, por lembrar que Ele é o merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor. Ele é o merecedor de todo o nosso sacrifício. Quando nós falamos sacrifício para o Senhor, receba, Senhor, a minha vida como um sacrifício vivo no teu altar. Dá uma impressão, um entendimento, que nós estamos falando de sacrifício de sofrimento. Eu quero sofrer para agradar ao Senhor Jesus. Não, o sacrifício que nós falamos é um sacrifício de louvor, é um sacrifício de adoração, é um sacrifício de estar sorrindo, cantando, louvando o nome do Senhor. Esse é o sacrifício que agrada o Senhor. Hoje nós não precisamos mais sacrificar animais, para queimar incenso, queimar até animais para que agrade o Senhor. Aquilo fazia para o Senhor Deus.
O seu Deus mandou o Filho, que é o mesmo Deus que veio como Deus Filho, né, na terra, que é o Senhor Jesus, e Ele deixou que nós vivamos hoje num período da graça, num período de gratidão, num período de amor, num período que nós vamos oferecer o melhor para Deus. Não quer dizer que nós também não possamos, né, chorar, não podemos chorar na presença do Senhor. Podemos chorar na presença do Senhor. Um choro de alegria. Muitas vezes nós estamos com nossos corações amargurados, nós estamos com os corações tristes. Muitas coisas do mundo hoje atrapalham que nós vivamos uma comunhão plena com o Senhor Jesus. Muitas coisas atrapalham. Mas Jesus quer que a sua obra seja concluída nas nossas vidas. Ele é o maior interessado que as bênçãos dele nos alcancem, é o Senhor Jesus. Porque ele é Pai. E o Pai, ele ama o seu filho. E quando ama o seu filho, ele quer o melhor para o seu filho. E o que eu tenho na minha casa, eu quero compartilhar com os meus filhos. E eu fico cheio de prazer quando eu posso compartilhar com o meu filho aquilo que eu tenho em casa. O Senhor Jesus também me trouxe aqui nessa noite para compartilhar com você a vontade dele para as nossas vidas. Para mostrar que todo sofrimento, tudo que ele passou, cumprindo uma profecia, sem nada dizer, sem reclamar, fazendo por amor e obediência ao Pai, não é para que nós expressamos o teu sofrimento, o teu sangue, né, na cruz do Calvário, a tua escritura. Porque muitas vezes nós esperamos que Deus fala conosco. Eu já vi pessoas dizendo, né, pessoas chegando, eu estou esperando, irmão, eu ainda não tomei uma decisão, porque eu estou esperando a voz de Deus. Eu estou esperando que o Senhor fale comigo. Eu não posso pegar uma cadeira, sentar na minha casa e esperar ouvir a voz do Senhor. O Senhor não vai falar nunca comigo com você, você não vai escutar uma voz falando comigo com você. Nós vamos escutar o Senhor falando através da tua palavra. Por isso ele deixou escrito a palavra dele, para que nós orássemos, lêssemos a palavra dele, colocar em prática, para valer. O apóstolo Paulo diz que a fé sem obra é morta. Ele diz de Abraão foi justificado pela fé. Mas tem um complemento, Abraão foi justificado pela fé. Mas a fé dele foi válida pelas obras que ele fez. Talvez a Bíblia não diz isso, mas o apóstolo Paulo diz: a fé sem obra é morta. Nós temos fé que Jesus vai salvar a mim e a você, ele vai salvar. Se nós cremos que ele vai salvar e fizer o que ele manda fazer, nós vamos alcançar a nossa salvação. Mas nós podemos também perder a nossa salvação. Outro dia eu estava conversando com o apóstolo Miguel e a gente conversando sobre isso. Que tem alguns que dizem que salva uma vez, salva para sempre, dependendo do que você faz. Mas nós podemos perder a nossa salvação se nós fugir do foco, se nós fugir da mensagem, se nós fugir da palavra. A partir do momento que nós nos consagramos ao Senhor, que nós nos tornamos cristãos, imitadores de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, nós precisamos fazer o que Cristo quer que nós façamos. Nós precisamos, a nossa vida estar pautada na Escritura Sagrada. Nós precisamos consultar a Escritura para saber o que Deus quer que nós vamos fazer naquele dia. A irmã Silvana estava falando aqui. Muitas vezes nós temos propósito. Eu falo propósito nosso porque minha esposa, né, nós estamos juntos, os sonhos são compartilhados. E a gente faz muitos projetos, muitas programações com os filhos ou com um amigo, e não dá certo. Porque tudo na nossa vida é o Senhor que permite se vai acontecer ou não. Apesar de nós ter o direito, Deus nos deixou o direito de escolher o que eu quero na minha vida, sou eu que vou escolher. O apóstolo Miguel disse, né? Para mim ser uma pessoa próspera, eu preciso lembrar que parte daquilo que eu tenho comigo não é meu, é do Senhor Jesus. E se não é meu, para eu ser uma pessoa, no mínimo, sincera e correta, eu tenho que devolver. Para mim ser uma pessoa, eu peço para que Deus age na minha vida, eu também preciso cumprir o que Ele quer que eu cumpra. Aquele filho que é mais obediente, aquele filho que obedece mais ao seu pai, não é que o pai não ama diferente, ama todos iguais. Mas a gente tem mais um carinho por aquele filho mais obediente. A gente procura passar mais tempo com aquele filho que te escuta mais. A gente procura passar mais tempo com aquele filho que procura fazer o que você quer. Que você pede para ir em um determinado lugar e ele vai sem reclamar, ele volta sorrindo e traz às vezes o recado melhor do que você imaginava. Mas tem hora que você pede para o filho e ele não vai, ele fica resmungando, quando vai reclama, quando chega, traz o que ele foi fazer de maneira totalmente diferente do que você pediu. Às vezes você não fala, mas dentro do teu coração gera um sentimento, meu Deus, por quê?
igual trata o outro, porque ele faz assim. O Senhor Jesus também é. O sol que brilha para você que está aqui dentro, para mim que está aqui dentro, também brilha para aquele que está lá fora. Para aquele que às vezes nem lembra se existe Jesus, ou nem reconhece que Ele é o único dono de tudo que nós estamos usufruindo. Mas brilha para Ele também. Mas a nossa salvação, a nossa vida eterna, que é para isso que nós estamos buscando, talvez essa pessoa não vai alcançar. E você que está aqui, e eu que estou aqui, aquilo que nós mais buscamos é que alcançamos a vida eterna, que alcançamos a glória. Porque tudo que nós temos aqui, ou compartilhamos com nossos irmãos, ou não compartilhamos, vai ficar aqui, nós não vamos levar. Quando eu cheguei no serviço e eu levei um compressor de um rapaz que trabalha comigo, e o outro cliente já pediu para mim levar, e eu levei. Eu cheguei lá e ele não gostou, e começou a falar porque eu levei aquela ferramenta sem falar com ele. Eu falei, não, eu não falei com você porque o seu colega me pediu, na verdade o seu primo me pediu para mim trazer. Eu trouxe, eu achei que ele tinha falado com você. E aí eu mencionei isso para ele. Ele disse, olha, não fica triste não fica chateado por isso. Eu vou te pagar a mensalidade do teu compressor para ele fazer tudo aqui na obra. Agora lembra, tudo isso, nem o dinheiro que eu vou te pagar e nem o compressor que você tem, você vai levar quando um dia partir daqui. Você não vai levar. Nós não vamos levar nada. E outro, o dinheiro que você conseguir comprar esse compressor, eu também trabalhando, eu disse nessas palavras, eu também trabalhando, eu consigo comprar um compressor também e dar para você, e você deixa esse para a gente usar na obra. Aquelas palavras convenceram o coração dele, né? Ele falou, você me perdoa, você me desculpa, eu acabei, deixa para lá, isso aí, que a gente joga fora. Essas coisas da vida é assim, o que a gente leva é o que Jesus nos ensinou. É isso que nós levamos, né? Nós só conseguimos agradar a Deus fazendo o que Ele quer que nós façamos. Jesus estava aqui, eles estavam viajando, ele tinha acabado de falar para aquele povo que estava reunido da porta estreita, das dificuldades que nós íamos ter para passar por essa porta, para ter um resultado satisfatório. E ele reuniu-se aqui junto com aqueles discípulos. Na minha Bíblia está assim, a mensagem de cima diz a mensagem de Jesus a Herodes. O lamento sobre Jerusalém. Sobre Jerusalém. O lamento sobre Jerusalém. Eles estavam falando aqui. Aquele dos fariseus é considerado inimigo de Jesus. Mas foi os fariseus que trouxe uma mensagem para Jesus que Herodes queria matar. Até os seus inimigos ali estavam do outro lado. Até os inimigos de Jesus naquela hora, que ele achava que era inimigo, depois mais para baixo nós vamos ler que os inimigos de Jesus não eram realmente os fariseus, realmente quem ele achava que não eram seus inimigos. Não que ele achava, né? Porque Jesus conhecia tudo. É o que dá a entender no texto. Depois a gente vê que os seus próprios inimigos eram aqueles que estavam à sua volta, eram aqueles que eram da sua mesma nacionalidade. Mas ele diz aqui, naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe, retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Herodes queria matar Jesus. Ele, porém, lhes respondeu, ide dizer àquela raposa que hoje e amanhã expulsa o demônio e cura o enfermo, e no terceiro dia terminarei. Ele estava dizendo que ele estava ali para fazer uma obra, que ele estava ali para cumprir o que ele precisava fazer. Ele estava ali para curar os enfermos. Eu não consegui achar se é no sábado, numa sexta-feira, mas dá para entender que era numa sexta-feira, esse dia que Jesus estava reunido aqui, né? Que Jesus estava falando com o seu povo, numa sexta-feira, porque normalmente ele usava o dia de sábado para curar os enfermos. E aqui na minha Bíblia diz assim, tem um trechinho aqui que fala, qual era o objetivo de Jesus? Era completar a sua missão redentora, a qual seria consumada por sua morte e ressurreição. Jesus veio à terra para morrer pelo pecado do mundo. Ele fez alusão à sua morte sacrificial, ao citar um provérbio que falava de Jerusalém como lugar em que muitas vezes os profetas de Deus perdiam a vida. Estado 33, né? Mas a sua linguagem era figurada. Hoje, amanhã, era uma expressão que os seus ouvintes entendiam como, por enquanto,
No terceiro dia, dava a ideia de entender que era um futuro bem próximo que ele estava falando ali. Jesus falava por linguagem, era uma figura de linguagem. Quando ele dizia o terceiro dia, os ouvintes que estavam ali, dava para entender que era um futuro próximo, daqui a uns dias. Mas ele estava falando, depois no trecho mais um pouco embaixo, ele por que Jesus disse que nenhum profeta poderia morrer fora de Jerusalém. Jesus estava citando um dito proverbial que relatava uma constatação geral, ainda que na maioria das vezes, os profetas que morriam em outra cidade, na maioria das vezes tinha profeta que morria em outra cidade, a não ser Jerusalém. A ideia subjacente do provérbio parecia que aqueles que se aproximavam de Jesus, aqueles que falavam o nome de Jesus com mais frequência, eram perseguidos pelos seus ferenhos. Aqui no meu livro está ferenhos. Ferenhos é pessoas duras, pessoas inflexíveis, pessoas obstinadas, pessoas intransigentes. Ferenho, esse é o significado que eu achei no dicionário. Aquelas pessoas procuravam a matar os profetas, mas muitos profetas daqueles morreram fora de Jerusalém. No 34 diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e que apedreja os que foram os enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta do seu próprio ninho, debaixo das suas asas, os seus filhinhos, e quiseste, e não quiseste, que a vossa casa vos fica deserta, e em verdade vos digo, que não mais me vereis até que venhais a dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Eles estavam falando dessa ida dele, é que um dia nós iríamos ficar, um dia nós iríamos estar aqui dizendo que as palavras do Senhor Jesus, ele estava dizendo para aquele povo: um dia vocês vão estar aqui chorando, não vai me ver mais, mas vai dizer do meu nome: bendito aquele que vem em nome do Senhor. O Senhor Jesus quer deixar para mim e para você uma mensagem dessa noite. O Senhor Jesus quer alcançar os nossos corações. Quando Jesus fala da necessidade do povo, quando Jesus fala que o povo precisa ouvir a sua mensagem, que o povo chora por um dia não estar mais, nós estamos vivendo num mundo que o povo está chorando por a falta de Jesus. Nós estamos vivendo num mundo que nós não podemos mais acreditar nas pessoas. Ontem à noite eu estava em uma reunião de negócio com uma pessoa e a gente estava conversando sobre um valor que a gente precisava receber, e Deus tocou no meu coração para me perguntar para ele, para a esposa dele. E quando eu perguntei para ele, para a esposa dele, ele disse: eu tentei ligar na sua casa, ele não consegui para falar com você, e o telefone estava fora de área, eu estava cortado, e ele falou: o telefone de casa foi cortado, porque eu estou me separando da minha esposa. E eu tive que mudar toda a conversa que eu ia ter com ele. Começamos a falar de negócio, e depois a conversa mudou para outro assunto. E eu comecei a falar com ele da importância que tem Jesus nas nossas vidas. E eu perguntei para ele por que ele estava separando da esposa. Se ele estava separando da esposa porque tinha outra pessoa, ou ela tinha outra pessoa, ou se ele estava separando da esposa por conta da situação financeira que eles estavam vivendo. E ele disse: eu estou separando da minha esposa por conta dessa situação. Eu falei: você separando da tua esposa vai melhorar a tua situação ou vai piorar? Ele falou: vai piorar. Eu falei: então. E você, como homem de Deus, uma pessoa que conhece a Escritura, né? Ele conhece a Escritura, o irmão em Cristo, acha que você está fazendo o quê? Fazendo a vontade de Deus ou a vontade do inimigo? Eu estou fazendo, ele disse assim: eu estou fazendo a vontade do inimigo. Eu falei: estou fazendo a vontade do inimigo. Você acha qual probabilidade tem de dar certo na tua vida? E eu comecei a falar, e hoje esse eu estava até falando, né? Eu falei: irmão, quando eu falo que o Senhor Jesus muda a sua casa, quando eu falo que o Senhor Jesus muda a tua história, eu não estou falando do que eu li na Bíblia, eu não estou falando do que o meu irmão da igreja contou, eu estou falando do que eu vivi e ele fez na minha vida. Mas eu precisei me dobrar diante do Senhor, eu precisei permitir que ele quebrasse toda a minha soberba, o meu orgulho que eu tinha e não valorizava pequenas coisas que estavam do meu lado. O que eu quero dizer para você nesta noite, e o que eu disse para ele ontem, é que tudo que ele fizer contra a vontade do Senhor não vai dar certo, só vai piorar a situação. E que ele precisava reconhecer que muitas vezes aquela mulher que ele achava que não tinha conhecimento nenhum, ou teu marido que você acha que não tem conhecimento nenhum, para te dar um conselho, Deus usa aquela pessoa que está mais próxima de você
E Deus pode estar usando aquela pessoa naquele momento para trazer uma mensagem para dobrar, quebrar, né? Que o teu coração se torne mais humilde, aceita, receba mais, escuta mais, adere mais as coisas e falar, porque eu vou fazer isso. A Nossa Senhora me falava que conhecimento a Senhora tem de serviço, de construção, que conhecimento ela tem, que vivência ela tem. Eu não escutava, às vezes eu não falava isso para ela, mas eu pensava, né, o meu pensamento, eu não vou escutar o que ela está falando. Mas Jesus permitiu que o inimigo tocasse na minha vida, porque Jesus tinha uma obra para fazer na minha vida, como Ele tem para fazer na sua. Jesus precisa de mim e de você para continuar a palavra dele, para salvar a vida, para ganhar primeiro as nossas vidas, e através que Ele ganhar as nossas vidas, através da nossa humildade, do nosso reconhecimento, Ele vai ganhar a vida de mais pessoas usando as nossas vidas para chegar nessa pessoa. E eu falava, meu querido, não deixe a tua esposa, volte para a tua esposa, busque a tua família. A filha dele está grávida, a nora dele está grávida, uma família maravilhosa, uma família, todos estão nos caminhos do Senhor, mas deixaram uma brecha para que o inimigo agisse, deixaram uma brecha para que o inimigo tivesse legalidade nas suas vidas e a partir dali dominasse as suas vidas. Hoje ele não consegue, não, até ontem, né? Eu creio que essa situação foi mudada, que o Senhor Jesus trabalhou na vida dele, mas ele pouco falava com a esposa dele, ele não respondia, ele resmungava. Ele sai de das costas, não dá nem tchau e dá bom dia ou boa tarde quando chega. E vai criando um clima dentro da nossa casa. A nossa casa é o primeiro altar para adorar o Senhor. Você que tem a sua família, a mensagem chega, não sei porque o Senhor quer que nós falamos disso, mas nós que temos a nossa família. A nossa família é a raiz para que nós nos sustentamos de pé. Eu comparo o ser humano sem família com uma planta sem raiz. Ela vai ficar verde por alguns instantes, mas depois ela vai murchar, ela vai morrer, ela vai secar. É a nossa família, ninguém mais pode, né, nos socorrer quando nós pedimos um copo de água, uma gota de um remédio, ou estamos passando por uma dificuldade na nossa casa, melhor do que quem está do nosso lado. E Deus não une ninguém por acaso, Deus não traz ninguém para viver do lado do outro por acaso. Eu moro distante da cidade da minha esposa, 800 quilômetros, conheci ela aqui, a 1.500 quilômetros da cidade onde eu moro. E não foi por acaso que eu conheci ela aqui. Foi porque o Senhor tem um plano nas nossas vidas, o Senhor tem um plano na vida de cada um que está aqui. A família que Ele te deu, o filho que Ele te deu, a esposa, o marido que Ele te deu, é para que você cultive do teu lado, é para que você a ame, ou que você o ame. É para que você valorize essas pequenas coisas que na nossa cabeça são pequenas coisas, mas é através dessa família, é através desse filho, é através desse marido, é através dessa esposa, é através dessa família unida que Deus vai trabalhar nas nossas vidas. A palavra do Senhor ela tem que ser exemplo nas nossas vidas. Nós precisamos viver aquilo que nós lemos, aquilo que nós pregamos através da Escritura. Precisamos viver. Para ser diferente, para ser cristãos diferentes, temos que ser diferentes mesmo. Nós passamos a maioria do tempo das nossas vidas no mundo, onde nós estamos aí prestes, né, no final de semana, prestes a ninguém falar do nome de Deus. Que a gente sabe dessas festas de carnaval, o que acontece nessas festas, considerada a maior festa do mundo, né? É uma festa que não tem quase nada que presta, quase nada você consegue aproveitar. E as pessoas se doam de uma maneira incansável, ninguém cansa, várias noites e noites, eles estão ali pulando, gritando, suando e dando o seu melhor, achando que está dando o seu melhor. E está dando o seu melhor, mas só não está dando o seu melhor para Deus. E às vezes nós reclamamos por poucas coisas que temos que fazer para o Senhor. Às vezes nós reclamamos até por 6 horas que nós passamos jejuando, para que esse jejum seja um cheiro agradável, que chegue até o altar do Senhor e que Ele se sinta prazer das nossas vidas. Imagina o Senhor Jesus como Pai, Ele não sentir prazer da minha e da tua vida. Que cristão, né? Nós somos se nós não damos prazer ao Senhor Jesus. Então precisamos lembrar, se o Senhor Jesus passou por isso, se eles queriam matar o Senhor Jesus, é porque o inimigo também já agia na vida do Herodes, como agiu na vida de Pilatos, né, para matar o Senhor Jesus. Na verdade, quem agiu na vida de Pilatos foi os judeus. Como eu estava falando, né, Jesus, quem matou Jesus foi os judeus. A sua nação, que rebelaram contra ele. Pilatos, por várias vezes, ele disse: não vejo culpa nenhuma dele, para que mate, não vejo. E eles insistiam que se Pilatos não crucificasse e matasse Jesus,
que eles iam levar o conhecimento do César Augusto, porque é o governador da época, né? O imperador e o Pilatos eram o governador da época, ele ia levar o conhecimento do César Augusto. E ali ele foi crucificado por conta do turno. Às vezes nós estamos do lado de pessoas, do nosso lado, pessoas que nós confiam, pessoas que a gente acredita, né? Pessoas que a gente, amigas que você pode contar com essas pessoas no seu pensamento. E são pessoas que estão tramando contra você. Quando Jeremias disse que maldito o homem que confia no outro, ele está falando dessas pessoas, que às vezes a gente dá muita credibilidade para as pessoas que chegam com muitas palavras bonitas perto da gente. Nem todo mundo, nem todo aquele que bate nas tuas costas, né, é teu amigo, nem todo aquele. E o Senhor Jesus estava ali, precisando cumprir a profecia, mas precisando deixar o teu povo ciente do que ele veio fazer. Era muito difícil de entender, porque Jesus também não deixava muito transparecer. Muitas perguntas que perguntava para ele, ele não respondia diretamente, porque ele quer que nós pensamos, ele quer que nós buscamos, ele quer que nós entendamos. Todas as vezes que você pergunta algo para alguém, ele te dá bem mastigadinho, ele te fala com toda clareza, você tem mais dificuldade de guardar. Todas as vezes que o professor pede para você pesquisar no livro, ele queria a resposta, você não esquece. O Senhor Jesus quer que eu e você buscamos, né, a necessidade, buscamos a solução para as nossas necessidades na palavra. Que nós entendamos o que Ele quer falar conosco, que nós buscamos, colocamos em prática e Ele vai fazer na minha e na tua vida aquilo que nós esperamos que Ele faça. Então, aqui, Jesus chorou pela nação judaica, a qual veio salvar, mas que a rejeitou. Depois, se você quiser, você vê também o choro de Jesus, lá em Mateus 21, 9, tem, né, que fala da entrada triunfal em Jerusalém, tem Marcos 11, 10, né? Como é ocupar, eu achei um trecho aqui que fala, como é ocupar o primeiro lugar na festa do Senhor Jesus. O apóstolo trouxe uma mensagem que praticamente falava isso na hora do dízimo. Está no 14. Na minha Bíblia é só você passar um pouquinho, uma página para frente. Como é ocupar o primeiro lugar na festa do Senhor Jesus? O que Ele quer que eu e você façamos para ser considerado o primeiro lugar da sua festa? Eu vou ler o 13 e 14 para que nós possamos entender. 14, 13 e 14. Antes altares, um banquete, convidaram os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. E serás bem-aventurado, pelo fato de não ter eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu receberás na ressurreição do justo. Esse texto, Jesus disse que quando você convida pessoas, procura convidar pessoas para a festa. Se você quer dar uma festa, se você quer estar em primeiro lugar dando uma festa em nome do Senhor Jesus, quando você convidar pessoas, não convide pessoas ricas, não convide pessoas que têm boa condição, para que depois eles queiram recompensar você por ter dado uma festa para eles. Convide pessoas necessitadas, pessoas que não têm como recompensar você. Os aleijados, os cônjuges, ele está dizendo aqui, né? Mas convide dar aos pobres, aleijados, cônjuges, os cegos. E não convide, você é bem-aventurado, mas não convide pessoas que têm recursos, porque as pessoas que têm recursos, eles querem te recompensar de alguma forma, e o Senhor não se sente gratificado por isso. Quando nós quisermos agradar a Deus, temos que fazer as coisas sem interesse em receber. Quando você quer agradar a Deus, entrega com a mão direita para que a esquerda não veja. Tudo que nós vamos fazer para Deus é sem querer receber nada em troca. Ele vai cumprir a minha e a tua necessidade, porque Ele diz isso através da palavra. No justo não me ligará um pão, não me ligará. Se você vê alguém me ligando um pão, é porque ele não é justo. E ele disse aqui, a nossa recompensa, porém a nossa recompensa nós receberá na ressurreição do justo. Quando o justo tiver a sua ressurreição, tudo que nós estamos fazendo aqui, nós vamos receber em dobro, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele tem para cumprir. Amém? Então que nessa noite que você possa
entender essa mensagem que o Senhor Jesus quer falar conosco. Que nós possamos estar aqui fazendo voluntariamente a vontade do Senhor. Não espera que Ele ordene a mim ou a você para fazer a vontade dele. Tenha vontade, voluntária, brota essa vontade de gratidão, de sentimento dos nossos corações. E vamos fazer para Deus porque Ele já merece. Não porque Ele vem fazer algo na nossa vida. Ele já merece. Se eu e você estamos aqui, se nós estamos aqui reunidos, viemos das nossas casas para dar o nosso melhor que tem no nosso coração para Deus, é porque nós, dentro de nós, já acreditamos que o Senhor merece o melhor de cada um de nós. Dar o melhor para Deus significa esperar o melhor de Deus. Dar o melhor para Deus significa que as bênçãos de Deus vão derramar sobre as nossas vidas. Todas as vezes que você faz algo para alguém, sem querer nada em troca, todas as vezes que você entrega ao Senhor Jesus o teu coração, Ele vai derramar as bênçãos na sua vida. Ele fez na minha vida, Ele faz na vida de todos que estão aqui. O que nós buscamos no Senhor Jesus é a recompensa na ressurreição do justo. Quando nós formos justificados pelo que nós estamos fazendo aqui, a recompensa virá. A nossa colheita vai ser de acordo com o nosso plantio. Toda a nossa caminhada, nós estamos aqui fazendo um plantio. Nós estamos aqui semeando a nossa semente em todos os aspectos da nossa vida. É semeando a palavra, semeando a nossa gratidão, o nosso abraço, a nossa solidariedade, a nossa humildade, o nosso conhecimento, o nosso entendimento. Nós estamos semeando e nós vamos colher de acordo com a porção que nós estamos semeando. Amém? Você que está nos assistindo, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui na comunidade Colofai, comunidade Família Batista Renovada, na Avenida Antônio Roberto, número 103. Se você quiser fazer uma visita, venha nos fazer uma visita. Se você não puder fazer uma visita, acompanhe essa mensagem pela internet. Você procura entender melhor se você não entendeu essa mensagem. O Senhor Jesus quer falar contigo. O Senhor Jesus quer que você seja humilde, quer que você seja voluntário, quer que você não espere ordenar para que você faça a vontade dele. Porque o Senhor Jesus tem pressa em mim abençoar e te abençoar. Mas esses passos nós precisamos dar. Precisamos fazer a nossa parte, porque o Senhor já fez a dele. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.